Eu perguntei assim para a inteligência artificial: se eu fosse usar o princípio de Pareto, a regra de 80-20 para aprender inglês, qual era o 20% da língua inglesa que eu devia focar? Aí me deu uma lista de 1000 palavras. Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo sobre como você pode usar a Smart Framework para ter um goal, né, para traçar os seus objetivos em aprender inglês ou fazer qualquer uma outra coisa. Depois eu também fiz um vídeo sobre a SWOT Analysis para que você pudesse analisar as suas forças, as suas fraquezas, o que podia ser uma ameaça ou o que podia ser uma oportunidade para você, tanto para aprender inglês como para qualquer outra coisa. E agora nós vamos ver o princípio de Pareto, ou Pareto Principle. Vilfredo Pareto foi um engenheiro italiano que também se destacou em várias áreas, mas ele é muito conhecido pelo princípio que também é popularmente conhecido como 80-20 Rule ou regra de 80-20, que foi a seguinte: Pareto tinha um jardim, um garden, e nesse jardim ele percebeu que 20% só do que ele plantava aqui era responsável por 80% das ervilhas que ele colhia, das peas, ervilhas. E aí o que acontece? Depois ele também percebeu que apenas 20% of the Italian population, ou da população italiana, era responsável por 80% das terras, eram donos, propriedades deles. E aí o que acontece? Ele criou esse princípio de que 20% que é responsável por 80% do resultado. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, e se eu usasse a lei de Pareto para aprender inglês? O que são os 20% da língua inglesa, que é o mais importante para aprender inglês mais rápido? Porque às vezes a gente fica decorando as coisas tipo, ó, avocado, abacate, banana, banana. Eu tô falando isso porque as frutas estão bem aqui na minha frente. Aí, mango, manga. Aí você decora esse monte de coisas. Quando vai conversar com alguém, a pessoa te pergunta coisa, você sabe aquele vocabulário gigantesco de tantas palavras, mas não sabe manter aquela conversa. E aí o que eu fiz? Eu perguntei ao chat GPT, eu perguntei assim: se eu fosse usar o princípio de Pareto, a regra de 80-20 para aprender inglês, qual era o 20% da língua inglesa que eu devia focar? Aí me deu uma lista de 1000 palavras, e aí o que acontece? Agora eu vou usar essas palavras para começar a criar frases, para a gente poder focar naquilo que é interessante para você que está aprendendo, para você que já sabe alguma coisa e está desenvolvendo, e para você até que já é fluente, porque aqui nesse canal eu não estou postando só vídeos só sobre inglês. Eu estou ensinando coisas que eu aprendi na faculdade. Por exemplo, a Smart Framework eu aprendi na universidade. A SWOT Analysis também. A lei de Pareto e todas as outras coisas que eu ainda vou ensinar aqui. Eu fiz 2 faculdades na Inglaterra. Então eu quero tirar proveito disso para estar passando o conhecimento. E enquanto eu estou ensinando vocês, eu estou aprendendo muito também. Entendeu? Eu já aprendi a me comunicar melhor, aprendi a editar, aprendi a pesquisar mais, porque eu já saí da faculdade um pesquisador nato. Porque se tem uma coisa que a faculdade na Inglaterra ensina é você a pesquisar bastante. Então, eu hoje, tudo que é do meu interesse, que eu quero, que eu falo assim, eu quero aprender isso, hoje eu vou lá e pesquiso com a maior facilidade. Por quê? Porque sempre eu vou pelos princípios. O princípio de Pareto é uma das coisas que ajuda bastante. Quando eu quero aprender qualquer coisa, vou dizer que eu quero aprender inteligência artificial, eu vou logo pesquisar quais são os 20% que vai me dar maior resultado. Porque o resto a gente vai fazendo aos poucos. Por exemplo, este livro eu escrevi ele foi pensando nisso. É tanto que tem uma seção aqui que chama A Estrutura que Você Precisa. Por quê? Porque eu sei que quando você domina bem a estrutura afirmativa, a estrutura negativa, a estrutura interrogativa, depois você vai construindo.
em cima daquilo dali. Agora, se você aprende como se diz mesa, table, como se diz cadeira, chair, como se diz livro, book, como se diz isso, como se diz aquilo, depois você só junta e você não tem uma estrutura para trabalhar. Então, por isso é que eu fiz de uma forma que você tivesse uma estrutura, aquilo que você precisa. Você dominou aquilo ali, o restante é só acrescentar. Acrescentar. E, inclusive, vou fazer um vídeo sobre um princípio da neurociência que eu estou aprendendo, que eu estudei há pouco tempo e estou ainda aprimorando, é que o seu cérebro, ele precisa de 30 dias para colocar alguma coisa no piloto automático. Você vai fazendo, vai repetindo, lógico que depende também da tarefa. Tem coisas que é mais simples que você consegue em 2, 3 dias, mas coisas complexas como responder em inglês para um adulto. Entendeu? A minha filha, quando eu ia conversar inglês com ela, ia conversar português, nossa, ela mudava assim, ó, a chave de uma facilidade. E eu não consigo. Quer dizer, antes não conseguia. Agora, graças a Deus, já consigo. Se eu estou conversando com você aqui em português e alguém vem conversar comigo em inglês, rapidinho eu já consigo entrar no English Mode. Mas antes eu não conseguia. E para ela era assim, instantâneo. E o que acontece? Por quê? Porque depois de um tempo é que vai ficando automático no seu cérebro. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso para explicar melhor, tá? Mas assim, eu vou criar uma série voltada naquilo que representa os 20% da língua inglesa, que vai dar para gente os 80% de resultado que nós precisamos para ficar confortável e aprender mais do inglês. Por quê? Por que eu falo aprender mais? Porque inglês não é uma língua, ou nenhum outro idioma também, português também, não é uma língua que você aprende na escola e acabou. Por quê? Se você for fazer um documento, pedir um advogado, ele vai te mandar um documento ali que você vai ver palavras em português que você nunca viu na sua vida. E com inglês também, quando eu estou lendo livros, que aparecem palavras que eu nunca ouvi, eu nunca aprendi, então você vai estar sempre aprendendo. E uma dica muito importante para aprender inglês, a melhor coisa é ler. Comece a ler. Pega um livro infantil, se você não tem o costume de leitura, e começa a ler. Vai lendo aos poucos, que daqui a pouco você vai ver como a estrutura vai estar fácil na sua mente e você vai ter um vocabulário expandido de uma forma que você nunca imaginou. Tá certo? Então fica ligado. Se você não estiver seguindo, siga agora. Deixa o seu like que eu vou criar uma série focada só nos 20% do princípio de Pareto.